texto nos diz o seguinte: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de meditar nela, de extrair dela lições para a nossa vida. Senhor, que nesse momento, à medida que nós estivermos observando esses 7 versículos, que o teu Santo Espírito fale ao nosso coração e nos oriente acerca daquilo que devemos proceder. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Não saia do texto, pois ele é um pouquinho mais curto do que o da semana passada. A nossa esperança é que a gente consiga ser ainda mais objetivo. Muito obrigado, meu irmão. Mas eu preciso lembrar do que a gente falou semana passada. Certamente alguns dos irmãos ou não estiveram, ou estavam acompanhando o diretório, ou não tiveram como acompanhar durante a semana. Então sempre é bom a gente falar do que foi dito semana passada. Então, no último domingo a gente falou nos primeiros 18 versículos desse texto, mostrando nesse pedaço, nesse excerto do texto, que o sistema sacrificial estabelecido em Levítico 17 era insuficiente e incompleto, porque o sangue de touros e bodes é incapaz de retirar pecados. Isso a gente viu no versículo 4. Você pode observar aí, Hebreus 10, 4. Além disso, a lei trazia apenas uma sombra dos benefícios que viriam, e não a sua realidade. Isso ele começa já no versículo 1 dizendo para a gente. Então, os sacrifícios incompletos dos sacerdotes foram substituídos pelo sacrifício definitivo de Cristo, que de uma vez por todas perdoou os nossos pecados, não havendo mais a necessidade de sacrifício por eles. Foi como a gente terminou no versículo 18, onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Aí o autor vai ter uma conclusão a respeito deste conceito que foi lançado nos primeiros 18 versículos. Uma vez que nós não vamos mais recorrer ao sacrifício de animais, uma vez que o sacrifício que foi feito por nós na cruz do Calvário foi perfeito, definitivo, e não há mais necessidade de sacrifício pelos nossos pecados, portanto, o que eu posso concluir com isso? Nós temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Ele começa falando dessa maneira. Então nós temos o privilégio de entrar na presença do Pai pela mediação não mais dos sacerdotes, mas unicamente pela mediação daquele que se entregou por nós, Cristo Jesus, o unigênito Filho de Deus. Portanto, meus irmãos, nós temos essa confiança para entrar no Santo dos Santos. Por nossos méritos? Não. Por nossas características? Não. Mas pelo sangue de Jesus. Então o autor nos incentiva a, em confiança e ousadia, nos aproximarmos de Deus.
E aqui eu quero abrir um pequeno parênteses falando a respeito da questão que mais tarde vai ser tratada também, de como nos aproximarmos de Deus. É fato que muito se fala em buscar intimidade com Deus, mas a intimidade que temos com Deus não é a intimidade que nós temos com o nosso amigo da rua. Então, certos termos parecem ser um pouco inadequados nessa aproximação a Deus. Ele não é o cara lá de cima, ele não é o nosso parça, ele é o nosso pai, é o nosso amigo, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o nosso sustentador, é o governador das nossas vidas. Mas não devemos ultrapassar as linhas do temor, ou seja, do respeito ao nome do Senhor. Não devemos tomar o seu nome em vão. Não devemos falar com Ele como se estivéssemos falando com a pessoa menos importante da nossa vida, porque Ele é a mais importante da nossa vida. Então, quando você vai falar com a pessoa mais importante da sua vida, você vai de forma alegre, confiante, ousada sim, mas respeitosa, amorosa, como um filho que conversa com o pai, mas também como um servo que conversa com o seu senhor. E isso é que é fantástico, porque nem sempre o servo tinha a oportunidade de expressar alguma coisa a seu senhor. Mas nós temos o livre acesso a conversar com aquele que exige de nós o cumprimento da sua vontade, mas que essa obediência não é algo simplesmente obrigatório ou pesaroso para nós, mas deve ser algo espontâneo e prazeroso. Então, essa confiança que o autor nos passa, que nos incentiva a ter, de nos aproximarmos de Deus, não está fundamentada em qualquer mérito que nós possuímos, mas na pessoa e na obra do nosso grande sumo sacerdote. E esse nosso grande sumo sacerdote é capaz de, versículo 15 do capítulo 4, compadecer-se das nossas fraquezas. Ele é alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Ou seja, quando nós estamos conversando com Deus na mediação de Cristo, em nome de Jesus, nós temos esse sumo sacerdote que nos garante essa confiança de nos aproximarmos de Deus, porque Ele sabe o que nós passamos, porque também passou. Ele se compadece das nossas fraquezas, porque Ele também passou, porém sem pecado. Então, quando nós oramos pedindo misericórdia a Deus, porque estamos passando por determinados momentos de perda, de cansaço, de desilusões, de decepções, Ele sabe perfeitamente isso. E Ele nos faz com que a nossa oração chegue ao Pai, e Ele sabe perfeitamente de que nós precisamos para nos sentir diferentes, para nos sentir melhores. E é fato que nos momentos que nós estamos orando, nós podemos não ouvir totalmente a resposta das nossas orações. É fato que você não escuta ninguém cochichando no seu ouvido e você dizendo: agora eu sei o que é que eu devo fazer. Mas a oração caminha junto com a leitura, a meditação da palavra. E quando você está orando e você é levado a meditar na palavra de Deus, você se encontra ali a solução para aquilo que você tinha acabado de orar. A forma como você deve proceder no meio da tribulação, de forma que você não venha a desagradar o seu Deus, mas que você venha a se conduzir de uma forma que o glorifique, mesmo na adversidade. Não é porque estamos passando por problemas que devemos simplesmente estourar com as pessoas ao nosso redor e achar que a força do nosso braço vai resolver. Antes, devemos estar resignados e buscar a vontade de Deus e a resposta que existe na sua palavra, e buscar a força da sua mão
para resolver aquilo que nós não temos a capacidade de resolver. Não adianta desespero, não adianta gritaria, o que adianta é oração e paciência. Confiança de que Deus vai resolver. Se você entrega a sua vida, todas as suas questões nas mãos de Deus, você precisa confiar nele. Ore, mas ore com confiança, ore sem nada duvidar, porque é assim que nós chegamos à resposta pelas mãos do Senhor. E ele diz aqui também, no versículo 19, que nós entramos no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Jesus entrou em nosso benefício. Veja o que diz aqui Hebreus 9, 24. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Então ele entra nos céus em nosso benefício, para que agora nós possamos entrar no santuário celestial de Deus pela dependência do seu sacrifício. Então veja, através desse sacrifício que ele faz, que é definitivo e do qual nós já falamos semana passada, nós obtivemos o benefício de hoje ter a confiança de entrar na presença de Deus. Por isso que em muitas versões, o subtítulo desse trecho, do 19 até o 25, não é como o meu, um apelo à perseverança, que também é coerente, mas é o privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Ou seja, nós, através do sacrifício definitivo de Cristo, nós temos o privilégio de acessar a presença de Deus. Nós não precisamos mais que o sacerdote adentre o santo dos santos, mas nós agora entramos no santuário celestial pela dependência do sacrifício de Jesus, ou seja, pelo sangue de Jesus. Versículo 20, ele diz: por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Aqui ele vai comparar, meus irmãos, justamente o que acontece na morte e ressurreição de Cristo, dentro daquele templo, mas agora para nós. Ou seja, quando Cristo morre na cruz do Calvário, mas ressuscita, o véu do templo é rasgado de alto a baixo, e aquilo faz com que a passagem do lugar santo para o lugar santíssimo seja totalmente liberada. Existe agora acesso livre àquela parte que não era permitida para qualquer outra pessoa, a não ser o sumo sacerdote. Mas nós também percebemos que através do rasgar do corpo de Cristo, do dilacerar do corpo de Cristo e o seu sangue sendo derramado, também foi aberto caminho a nós para esse santuário celestial. Então veja, da mesma forma que aqueles irmãos, através do sacrifício de Cristo, tiveram acesso ao local do templo em que não tinham acesso anteriormente, nós, pelo rasgar do seu corpo, também agora obtivemos um caminho para o qual nós necessitávamos de um mediador humano. Mas agora, apenas pelo nome de Jesus, nós chegamos ao Pai. E aí nós percebemos isso muito claramente no texto de João 14,6, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, ou seja, ninguém tem acesso ao Pai, ninguém chega até o Pai se não for por mim. E de fato é assim. Essa comparação então mostra que, da mesma forma que o véu do templo se rasgou e abriu o caminho ao Santo dos Santos, então também Cristo precisou ter o seu corpo dilacerado para que nós pudéssemos ter caminho ao santuário celestial. Versículo 21: temos, pois, um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Cristo jamais teria sido sumo sacerdote, a menos que os antigos sacerdotes fossem despojados do seu ofício. Por que isso? Por que essa afirmação? Cristo não era da linhagem natural dos sacerdotes. A gente percebeu em outros textos, também de Hebreus, que a linhagem sacerdotal descendia de Levi.
Mas o texto também de Hebreus nos mostra o tempo todo que o sacerdócio, que o ministério sacerdotal de Cristo foi estabelecido segundo a ordem de Melquisedeque, e que é um sacerdócio que dura para sempre. Então, é óbvio que, em linhas gerais, em condições normais, ele nunca seria elevado à categoria de sumo sacerdote, humanamente falando, porque era de outra ordem. Mas o autor quer dizer aqui que todas aquelas coisas que Cristo mudou com a sua vinda devem ser descartadas. Então, tudo o que era feito antes de Cristo, que apenas era sombra dos benefícios que haviam de vir, não a sua realidade, como ele disse lá no versículo 1, agora devem ser descartadas. O que isso quer dizer em poucas palavras? Que nós não temos a necessidade de, ao pecarmos, trazermos um novilho até o santuário para que ele seja imolado e ali o seu sangue seja aspergido sobre o propiciatório da Arca da Aliança, até porque não temos mais Arca da Aliança aqui dentro da igreja, graças a Deus por isso. Também não temos a necessidade de buscar um sacerdote humano para que ele faça expiação pelos nossos pecados, até porque o sacerdote humano tinha que fazer a expiação pelos próprios pecados. Então ele não tinha poder nem para si e nem para os outros, de fazer, realizar uma cerimônia que fosse definitiva no perdão dos pecados. Não teria essa condição. A partir do momento que Cristo vem, ele muda todas essas coisas e descarta aquele sacrifício anterior. O versículo 9, que nós trabalhamos semana passada, diz exatamente isso. Quando ele fala: então acrescentou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. E ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. E é justamente pelo cumprimento dessa vontade que nós somos santificados por meio do sacrifício do corpo de Cristo, oferecido uma vez por todas. Isso é o que está no versículo 10. Então, cancela-se o primeiro, cancela-se tudo aquilo que era feito anteriormente, estabelece-se o segundo. Hoje, como é que uma pessoa pode ter garantia no seu coração de que ela é salva na pessoa de Cristo e que ela não vai mais se perder? Que ela de fato não perde a sua salvação, quando ela compreende que o sacrifício que foi feito naquela cruz foi válido para ela, e que os seus pecados ali foram levados por Cristo, e ali foram perdoados, e daqueles pecados ele não mais se lembrará. Versículo 17 que a gente falou semana passada: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. É a partir desse entendimento que nós hoje podemos viver confiantemente como filhos de Deus, lembrando que um sacrifício definitivo foi feito por nós. Pecamos? Sim. Somos condenados? Não mais. Por quê? Porque agora estamos em Cristo Jesus e não há mais condenação para nós. O pecado para nós agora é apenas um lembrete de que ainda existe dentro da nossa carne uma natureza pecaminosa, mas que ela não pode mais dominar a mim nem a qualquer um de meus irmãos, porque ele venceu a morte e o pecado, derramando o seu sangue na cruz do Calvário. Eu preciso ter essa confiança para viver como seu filho, como seu servo. Então o autor põe Cristo sobre toda a casa de Deus, esse sumo sacerdote sobre toda a casa de Deus, para que todo aquele que busque refúgio na igreja se submeta a Cristo. Então quando nós entramos aqui, mais ainda do que nos submetermos à liderança da igreja, mais ainda do que nos submetermos à liderança de uma denominação, estamos nos submetendo a Cristo, fazendo o que nós fazemos, submissos à direção, tanto da igreja quanto da denominação. Nós estamos também sendo submissos a Cristo, porque foi Ele quem constituiu essa liderança. Mas o que eu quero dizer é que, em primeira instância, a nossa submissão de todos, da última pessoa que entrou até a primeira que lançou a pedra fundamental dessa igreja, todos devemos ser submissos a Cristo.
porque pela fé nós vamos receber os benefícios provenientes do seu sacrifício. Então você entra aqui e você recebe a palavra dizendo que você estava cheio de pecados e que você não tinha a menor condição de salvação pelos seus próprios méritos. E aí você escuta falar que Deus Pai, na sua infinita bondade e misericórdia e amor, envia o seu unigênito Filho para que ele se entregue no lugar de todos aqueles que foram entregues a ele na eternidade. E ele diz com toda clareza que nenhum dos que foi lhe entregue ele vai deixar escapar das suas mãos, mas os ressuscitará no último dia. Então você percebe que não há outra forma de você se sentir tranquilo, outra forma de você se sentir perdoado, outra forma de você se sentir confiante em relação ao futuro da sua vida, a partir do momento que você escuta falar de Cristo, a não ser estar preso a Ele, arraigado a Ele. Por quê? Porque é justamente vivendo para Ele que você vai receber os benefícios provenientes do seu sacrifício. É em fé a Ele, por fé a Ele, é acreditando com todo o seu coração que tudo o que foi feito nesse projeto eterno de salvação alcançou você, atingiu você. Porque se não for nessa fé, certamente o nosso coração vai vacilar, em algum momento nos acharemos perdidos. Não porque de fato perdemos a salvação, mas porque perdemos o conceito fundamental de quem nós somos em Cristo. E não podemos perder. Nós temos um sumo sacerdote, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. E isso nos dá conforto à medida que nós sabemos a quem devemos recorrer e a quem nós devemos obedecer, para que a nossa vida siga no caminho que nos foi proposto pela palavra do Senhor. A partir do versículo 22, nós vamos ter citados aqui 4 condições para que a gente se aproxime de Deus. Vamos ler novamente o versículo 22. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Primeira coisa, devemos nos aproximar de Deus com um coração sincero. E Ele conhece o nosso coração. Não temos como nos esconder dele. A gente pode até dissimular as reações que tem em relação ao próximo, mas em relação a Deus não dá. Alguém pode falar alguma coisa e lhe chatear e você dizer: não tem problema não, esqueça, fique em paz, eu não fiquei chateado. E você até sorri para aquela pessoa, mas é aquele sorriso amarelo, é aquela cara de paisagem. Por dentro você está daquele jeito, mas você consegue dissimular pela feição, por um gesto, por uma palavra que não está querendo dizer exatamente a realidade do seu coração. Então você pode dizer: meu irmão, eu estou bem. Você está querendo matar o irmão, porque ele lhe machucou, porque ele falou alguma coisa que lhe feriu. Mas você diz: não, eu sou crente, eu tenho que me controlar, né? Irai-vos, mas não pequeis. Não vou dar um peteleco no irmão, porque eu não posso pecar, mas eu estou irado. Deus sabe disso. E Deus sabe que quando você for orar e for se apresentar diante dele, você vai dizer assim: Senhor, perdoa aquele irmão que estava lá falando daquele jeito comigo. Tem misericórdia daquela alma, Jesus. Ele sabe que os seus dentes estão rilhados, porque você não queria estar fazendo aquela oração. Mas o pastor pregou que você deve amar os seus inimigos e orar pelos que lhe perseguem. Então você tem que ser crente até nessa hora, né? Principalmente nessa hora. Mas o nosso coração tem que ser sincero, porque Deus conhece tudo o que se passa na nossa mente, no nosso coração. Senhor, eu não gostei do que aconteceu, o Senhor sabe. O Senhor sabe que meu coração está pesado.
Mas eu quero te pedir apenas que liberte meu coração desse sentimento, que tire isso de mim, que restaure o que foi quebrado ou manchado por conta de palavras mal colocadas. Não adianta eu chegar diante do Senhor e dizer que eu estou bem. Não estou. Mas eu sei que o Senhor tem o poder de fazer tudo novo, novamente. É chegar com o coração sincero, é ter lealdade total do seu íntimo em relação a Deus. Mas também é se aproximar com plena convicção de fé. Uma fé que não hesita em confiar em Cristo e em segui-lo. A gente tem escutado muito se falar de pessoas enfermas, enfermidades cada vez mais difíceis. A gente tem escutado falar de pessoas que nem viram ao mundo ainda, nem vieram ao mundo ainda, mas já têm enfrentado problemas dentro do ventre materno. E quantas coisas nós passamos que nos deixa a pensar, por que isso pode acontecer? Por que a permissão de Deus para isso? E a gente começa a perguntar o porquê e esquece do para quê. Qual a finalidade? Qual o propósito? Meu Deus, no que eu vou crescer com tudo isso? Qual vai ser o resultado? Qual vai ser a grande vantagem que vai vir sobre mim passando por todas essas provações? Quando a gente pergunta muito o porquê a Deus, a gente às vezes hesita em confiar nele, porque a gente nunca vai encontrar o total motivo pelo qual ele fez aquilo, porque são os insondáveis desígnios de Deus. Nós sabemos que sempre serão para o nosso bem, mas é um pouco utópico a gente querer entender totalmente a mente do Senhor, porque de fato ninguém entendeu a sua mente, ninguém foi seu conselheiro. E quando nós orarmos, não devemos orar buscando entender o que Ele está fazendo, mas buscar compreender que, independente do que Ele esteja fazendo, é o melhor para nós. Então, quando a gente ora dizendo: Senhor, eu coloco nas Tuas mãos a saúde de determinada pessoa. Quando alguém vier lhe perguntar: você tem orado por fulano? Tenho orado. E tenho orado confiantemente, sabendo que Deus vai dar o melhor. Nunca responda alguém dizendo assim: eu tenho orado, né? Você sabe como é, mas isso é nocivo demais para a gente. E é nocivo para quem escuta a gente. Porque você tem orado, você tem confiado, mas então você não tem confiado totalmente. Você não tem a plena convicção de fé. Você hesita em confiar totalmente, e entregar-se totalmente, e seguir totalmente a Cristo. Porque existe uma reserva no seu coração. Mas que reserva em relação a Ele nós podemos ter, se Ele tem toda a sabedoria, todo o poder, toda a bondade, toda a misericórdia, e a sua graça é derramada sobre nós? Não tem por que ter reserva. É se entregar totalmente a Ele, é ter plena convicção de fé, é orar sabendo: Ele vai me dar o melhor. E é por isso que muitas vezes, quando oramos por enfermos que já estão num estado um pouco mais avançado das suas patologias, nós não oramos simplesmente: Senhor, dá a cura, porque esse é o nosso desejo, o desejo do nosso coração. Mas talvez não seja o plano de Deus, e talvez não seja o melhor para aquela pessoa. Seria egoísmo nosso querer que uma pessoa que está na cama durante 5, 6 anos em estado vegetativo dure mais 10, 15. Porque às vezes as dores, as necessidades que se passa, as dificuldades que vão sendo cada dia mais acumuladas, só estão fazendo mal para aquela pessoa e não bem. Qual é o melhor para ela? Ter o seu corpo transformado, cessarem as dores terrenas e começar a experimentar o início das benesses do céu.
Então muitas vezes a gente ora: Senhor, se for da tua vontade, cura, mas também, se for da tua vontade, alivia as dores, levando para junto de ti. Isso não é orar sem fé de que Deus pode curar, isso é orar com plena convicção de fé que Deus pode fazer aquilo que é melhor para a vida do alvo da nossa oração. E ele diz uma terceira coisa: com os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. Nós chegamos até Deus, nos aproximamos dele, totalmente livres do senso de culpa. Por quê? Porque nós tivemos a favor de nós oferecido de uma vez por todas o sacrifício definitivo de Cristo. Ele tem o poder de tirar completamente esse senso de culpa que nós tínhamos. Mas infelizmente alguns de nós ainda temos. Mas temos de fato? Não, apenas é uma questão nossa, a nossa mente limitada, que às vezes não consegue entender por que eu não faço nada para ser salvo, do mesmo jeito que você não fez nada para ser perdoado. É tudo obra da graça. E essa graça faz com que você hoje esteja livre do senso de culpa. Porque quando Deus olha para nós, ao nos aproximarmos dele, Ele não está olhando para Adão, Ele está olhando para Cristo, que foi o nosso substituto. O sacrifício foi Ele mesmo. Então Ele olha para Cristo. Os méritos são de Cristo, nós não estamos com as mãos cheias das obras de Adão. Até porque a gente chega diante dele sem obra nenhuma na mão. O que é que a gente vai apresentar para ele? O que é que de tão extraordinário a gente fez para merecer ser livre do senso de culpa, ser livre dos pecados que nós cometemos? Absolutamente nada. Mas com base no sacrifício de Cristo, oferecido de uma vez por todas, nós temos os nossos corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. Com a nossa consciência limpa, livre, nós chegamos até Ele. E nós chegamos até Ele em nome de Jesus. Não é uma estrutura de uma frase feita. É a consciência de que eu só posso me aproximar de Deus por meio de Jesus. Não é que você aprendeu no discipulado ou quando você fazia parte de uma classe de crianças que toda oração tem que terminar com em nome de Jesus, amém. É porque você está aprendendo dia após dia que somente nós temos condições de nos encontrar livres do senso de culpa no nome de Jesus, com base no sacrifício de Jesus, com base nessa dependência, porque ela foi oferecida de uma vez por todas, foi perfeito, foi definitivo, não há mais ajustes a serem feitos. Mas ele fala também de corpos lavados com água pura, a quarta condição para nos aproximarmos de Deus. Não é uma questão de uma cerimônia externa, como o batismo, mas uma figura da purificação interior, da qual a purificação dos sacerdotes, segundo a antiga aliança, era um símbolo. Não é simplesmente você chegar aqui, ser batizado e achar, pronto, agora eu estou lavado. Mas aqui ele fala, é o lavar regenerador do Espírito Santo. É isso que faz com que nós sejamos novas criaturas. Porque quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Isso faz com que a gente entenda que o batismo não é uma condição sem a qual a gente não vai ser salvo. Mas eu crer que de fato nós temos dentro de nós o Espírito Santo, e é Ele que nos aplica essa salvação, nos regenerando, tirando de nós o que não agrada a Deus e nos fazendo ter uma nova vida diante do nosso Pai. A partir desse versículo nós temos ainda 5 exortações que são extraídas dessa provisão que foi feita por Jesus para a nossa reconciliação com o Pai. Aqui nós temos a primeira: aproximemo-nos de Deus. Uma vez que Cristo se entregou por nós, uma vez que seu sacrifício foi definitivo,
Então nós temos que nos aproximar de Deus. E dessa forma, confiante, ousada, com o coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Não tenha receio, não hesite, se aproxime de Deus. Mas uma vez que nós nos aproximamos de Deus, também temos uma segunda exortação no versículo 23, que é: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Nós professamos crer em Cristo. Nós professamos que nele nós temos o perdão dos pecados e nós temos a garantia de vida eterna. Então nós temos que nos apegar com firmeza a esta esperança de vida eterna. O que é se apegar com firmeza à esperança que nós professamos? É não somente pregá-la com ousadia e crendo no que estamos falando, mas viver como quem espera por esta esperança e não como quem vai viver aqui eternamente. Ou seja, se apegar com firmeza à esperança que professamos é viver como um habitante da terra, entendendo que você é cidadão dos céus. É você viver todas as questões que são inerentes à vida humana, mas sabendo que você está caminhando a passos largos pelo caminho estreito para alcançar a vida eterna. O que você espera da vida não é que daqui a 5 anos você consiga o carro que você mais deseja. Talvez agora um carro elétrico que está na moda. Não é que daqui a 10 anos o seu filho vai ser formado e vai ter o melhor dos consultórios de Campina Grande para atender a população. A esperança que nós temos não é que daqui a 20 anos a população de evangélicos do Brasil enche e chegue até 80% e muitas pessoas saiam na rua dizendo que a nação é do Senhor Jesus, apesar da depravação que continua assolando todo o país. A esperança que nós temos é que tudo aqui um dia vai findar e nós vamos nos encontrar com Ele. E que a gente não vai mais se reunir na igreja, nos restaurantes, aqui bem pertinho da gente na sorveteria, para discutir: meu irmão, como está difícil criar um filho, escolher uma escola para ele, como está difícil evangelizar meus vizinhos, como está difícil se manter crente num momento de tanto caos, como está difícil, eu sei que viver é difícil, mas ninguém disse que seria fácil, mas ele apenas prometeu que estaria conosco todos os dias, e quando terminar esse século, nós estaremos com Ele todos os dias de fato, pela eternidade. Essa é a nossa esperança, é deixar tudo isso aqui para viver com Ele por toda a eternidade. E nós devemos nos apegar com firmeza a essa esperança, porque não temos outra. As pessoas dizem que a esperança é a última que morre. A nossa esperança morreu, mas ressuscitou. Não temos o que temer, apenas nos apegar com firmeza a essa esperança que nós professamos. Por quê? Porque aquele que prometeu é fiel. Diz aqui o versículo 23. Aquele que prometeu é fiel. Se a gente não tivesse nenhuma outra evidência de que o que ele falou é verdadeiro, simplesmente saber que ele é fiel já era suficiente. O autor nos diz, antes de tudo, que a nossa fé repousa no fundamento de que Deus é verdadeiro. A sua palavra é a verdade. Tudo que nós pregamos, tudo que nós professamos, tudo que nós cremos é real. Você pode descansar nesta realidade, de que o que está no seu coração, o que está na sua mente, o que está nesta palavra, é verdade. Além do mais, essa verdade se acha presente na sua promessa, uma vez que a voz divina tem que soar primeiro para que nós possamos crer. 2 Timóteo 2,13, se nós somos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele fez o que fez,
E às vezes a gente age como quem está desvalorizando o seu sacrifício. Ele retira de nós os benefícios? Não. É porque eu pequei, porque eu xinguei no trânsito, porque eu gritei dentro de casa com os meus filhos, com minha esposa, aí ele agora vai retirar a salvação que ele me deu? Não. Ele apenas traz um peso ao meu coração, pelo Espírito que ele colocou em mim, para que eu possa me consertar, todos os dias. Ele me mostra a necessidade que eu tenho de estar me aprimorando dentro da palavra dele, para que eu seja um melhor homem, um melhor filho, um melhor marido, um melhor pai, um melhor servo. Mas eu não perco aquilo que o sangue dele comprou para mim. Ele é fiel, e mesmo que eu não seja, ele permanece. Versículo 24: e consideremos-nos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. A terceira exortação: se aproxime de Deus, se apegue firmemente à esperança e considere uns aos outros, para incentivar o amor e as boas obras. É o nosso dever de encorajar uns aos outros, e que encontra expressão nas reuniões da igreja, porque nós encorajamos uns aos outros a estar aqui, todos os dias. Nós temos esse dever de encorajar uns aos outros, mas nós não encontramos muita relevância no auxílio que nós podemos dar. Eu posso até dizer para você: meu irmão, se você precisar de alguém para fazer a mudança da sua casa, eu vou lá lhe ajudar. Certo, mas eu não tenho carro de reboque, eu não tenho essa força toda. Se for num segundo andar, eu vou ter dificuldades. Não tem muita relevância minha ajuda para você, a não ser que eu pague o frete para você. Aí eu vou estar fazendo muita coisa, mas a minha força em si, eu não consigo fazer uma mudança sozinho. Deus faz a mudança dos nossos corações sozinho. Deus muda o que está errado. Deus conserta tudo aquilo que está inadequado das nossas vidas. Então, seja lá qual for o problema que você está passando, eu só posso dizer: meu irmão, vamos para a igreja, vamos escutar a palavra do Senhor. Ele tem algo a falar para o nosso coração. Mas pastor, e se naquele belo dia que eu convidei o irmão para ir para a igreja, o Senhor mandar aquela lapada santa mesmo, e a pessoa sair assim, sem saber nem onde é que é a porta? Repreensão dura, uma palavra que deixa você assim pensando: será que eu sou crente mesmo? Eu acho que eu não sou, não. Minha Bíblia não tinha isso tudo que o pastor James pregou hoje, não. Não encontrei isso, não. Meu Deus do céu, como é que tinha tanta coisa assim contra mim e eu não sabia? Isso também é útil para a gente, muito, para que a gente não se acomode com uma vida apenas religiosa. A gente tem que vir para cá e ser mexido mesmo. A gente deve ser mexido de forma positiva no nosso olhar humano, saindo daqui feliz porque Ele de fato fez um sacrifício definitivo por nós. Então eu me apego nessa esperança, eu saio daqui feliz demais, porque eu sei que tudo aquilo foi feito por mim. Eu posso andar confiante, eu sou um filho de Deus, mas eu também tenho que sair daqui pensando: tem tanta coisa que eu preciso melhorar, tem tanta coisa que eu ainda preciso caminhar para ser um pouquinho daquilo que Ele requer que eu seja. A gente tem que sair daqui com aquele pensamentozinho assim que vai levar a semana toda, para que a gente finalmente chegue a um ponto que diga: pronto, daqui para frente eu vou tentar fazer isso. Sabe, não é simplesmente chegar aqui, escutar e ir embora, vive a segunda até o sábado como se nada tivesse acontecido, vem no domingo, trinca o cartão e vai embora.
Não. Quando a gente exorta, quando a gente encoraja um ao outro para estar aqui nas reuniões da igreja, é para que a gente seja de fato exortado, animado, repreendido, para que a gente receba a palavra que Deus quer colocar nos nossos corações, aquilo que é necessário para que a gente caminhe um pouco mais, aquilo que vai sustentar a gente nos momentos mais complicados. E veja que ele fala aqui, incentivarmos ao amor e às boas obras. Só que ele tinha falado antes, no versículo 23, apegar-nos com firmeza à esperança que nós professamos. Ele está falando de fé. Ele está falando de esperança, ele está falando de fé, e agora ele está falando de amor. Esses três, eles têm um papel proeminente no ensino da igreja primitiva. Veja que o autor aos Hebreus, eu não defendo que é o apóstolo Paulo, mas com certeza ele teve acesso a alguma coisa que Paulo escreveu. Porque Paulo em Coríntios, 1 Coríntios 13, diz o seguinte: assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Veja, ele coloca esses três. Ele está colocando que permanecem esses três, sendo o maior deles o amor. Como nós devemos nos aproximar de Deus? Com plena convicção de fé, nos apegando à esperança e nos encorajando e nos incentivando ao amor. Olha as exortações que ele dá. Olha como nós devemos estar, tanto em relação a Deus quanto a nossos irmãos, observando esses três elementos. Colossenses 1, 4 e 5 nos diz o seguinte: pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo e do amor que tem por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Paulo estava olhando para a igreja de Colossos, dizendo que toda vez que orava por ela, tinha uma profunda alegria no coração. Por quê? Porque eles tinham amor por todos os santos. E esse amor era motivado pela esperança que estava reservada nos céus para eles. Veja só, e a fé que eles tinham em Cristo. Sabe por que nós temos amor uns pelos outros? Não é porque a gente tem ideias parecidas, porque às vezes não tem. Não é porque a gente concorda com tudo que o outro diz, porque às vezes não concorda. Não é porque nós temos gostos parecidos, porque às vezes nós não temos. Nós amamos uns aos outros porque Ele colocou esse amor no nosso coração. E nós estamos unidos pela mesma esperança que nos está reservada nos céus. Ou seja, o objetivo da gente aqui é o mesmo. Quando temos objetivos em comum e somos alvo do mesmo amor, isso faz com que nós sejamos um no Senhor. 1 Tessalonicenses 1:3: lembremos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho fé, então eu trabalho pelo Senhor. Você vem para cá porque você tem fé nele, e você coloca a sua vida à disposição do trabalho dele, e você se esforça. Por quê? Porque você não somente ama a palavra de Deus, você não somente ama a Deus, mas você ama a obra de Deus. Então você se esforça. Mas nesse esforço, nesse trabalho, muitas coisas acontecem, a gente se desanima, mas a gente persevera. Por que a gente persevera? Porque tem uma esperança lá na frente. Por isso que a gente persevera.
Mas vem uma quarta exortação, no versículo 25, e a gente já vai terminando. Não deixemos de reunir-nos como igreja. Aqui nós temos que alguns crentes haviam sido severamente perseguidos, alguns deixaram de se reunir na assembleia coletiva. Ainda nesse capítulo, no versículo 32 até o 34, nós temos o seguinte: lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando vocês eram novos convertidos, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Isso aqui é muito bom, porque às vezes a gente se preocupa tanto com aquele dinheirinho que está juntando. Aí a gente se preocupa com a bolsa de valores, porque ela desce e o dinheiro não rende. Porque aparece um imprevisto, a gente gasta aquele dinheiro. E parece que o objetivo da gente nunca vai ser alcançado. Imagine agora pessoas que tiveram confisco dos seus próprios bens, mas aceitaram. Disse, não pode levar. É porque eu sou crente? Vai levar meus móveis? Pode levar. É porque eu sou crente? Aí você vai fechar minha conta no banco? Pode fechar. Porque eu sou crente, você vai tirar meu emprego? Pode tirar, não tem problema não. Sabe por quê? Porque eu tenho bens superiores e permanentes. Esse dinheiro aqui que eu ganho, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, tem algo muito superior me esperando. Muito superior. Eu não quero ser rico na terra e não entrar no céu. Não adianta. E os meus bens são permanentes. A minha vida eterna é permanente. Por quê? Porque o que garantiu essa vida eterna para mim foi definitivo, foi permanente. Foi o sacrifício de Cristo. Que eu perca tudo, mas eu não perca a fé. E que essa fé me motive a ter amor. E que esse amor me lembre que eu tenho uma esperança. Que eu possa viver por esses 3. Que eu não deixe de estar aqui porque alguma coisa aconteceu. Porque eu fui perseguido, porque alguém olhou feio para mim, porque alguém deixou de me dar a paz do Senhor, não interessa. Não deixe de se congregar por motivo algum. Esse povo aqui estava sendo perseguido, ficando sem nada dentro de casa. Congregar com outros crentes na adoração pública a Deus no dia do Senhor é um dever da vida cristã. Atos 20, verso 7. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Uma dica para quem vai pregar à noite, não sei quem é. Começa às 6h30. Mas pode ir até a meia-noite. No dia seguinte a gente vai trabalhar, né? Se a gente fosse assim, não é mais, né? 8 horas, parece que a cadeira vai criando espinho. Parece que a gente não vai aguentando mais. Passou de 50 minutos a pregação de novo. Misericórdia, como esse povo fala. O povo da UBPC Médici fala mesmo. Mas é porque a gente espera tanto por esse momento. É tão ruim quando a gente não pode estar nesse momento. Então, Paulo fala ao povo, continua falando até a meia-noite, e tenha certeza, está o povo lá, um pãozinho partido, rasgando um pedacinho, olhando para Paulo. E se deliciando com as histórias, com as narrativas, com o poder de Deus sendo exposto, com seu coração sendo confortado. Isso é maravilhoso.
Só que, meus irmãos, mais do que um dever, deve ser um motivo de alegria e gratidão o fato de nós podermos estar em ajuntamento solene para adorar o nosso Deus, com os nossos cânticos, com as nossas orações, com as nossas ofertas e com a meditação da palavra. Não faz muito tempo que nós experimentamos um fechamento temporário das igrejas e um afastamento geográfico dos irmãos por conta da pandemia da Covid-19. Mas hoje, com tudo acalmado, com a vida de volta ao seu real normal e não novo normal, está todo mundo normal de novo, tudo certinho, como era antes. É muito prejudicial e um ato de responsabilidade com a sua própria alma, a negligência com a comunhão dos santos, se você tem condição de comparecer. Se você tem condição, não seja irresponsável com sua alma. Se você está perfeitamente em condições de estar na igreja, com seus irmãos, em outras atividades externas à igreja, mas que são com os irmãos, não deixe que isso deixe de ser uma realidade na sua vida e um prazer para o seu coração. Em 2020, mais ou menos em junho, quando a gente retorna, algumas pessoas já começam a ter aquela pequena brisa no meio de uma grande bola de fogo, um calor imenso que a gente tinha. Graças a Deus eu não vejo mais por aqui, mas vários adesivos foram confeccionados, a gente tem que ficar 1,5 metro do outro, mas já era tão bom estar aqui. A gente se cumprimentava com um soquinho, ou só com a paz do Senhor de longe para não pegar. Às vezes só do outro lado da rua. Ninguém ficava mais do que 5 minutos na frente da igreja. Mas aquilo já era muita coisa, porque a gente tinha passado 3 meses sem entrar aqui. Quer dizer, vocês, a gente entrava aqui toda terça e domingo para transmitir. Mas eu me lembro perfeitamente que todos que faziam uso da palavra naquele tempo, de março, 22 de março, primeiro domingo sem culto presencial, até junho, todos nós dizíamos: daqui a pouco a gente vai estar junto de novo. Era o desejo do coração da gente. Pode pegar as gravações lá de 2020. Nós vamos estar juntos de novo, meus irmãos. Vamos orar por isso. E a gente orava, e orava, e orava, e orava, e orava, e orava, e orava. E eu sei que depois de um ano e meio mais ou menos, a gente podia estar aqui novamente com a capacidade completa. Mas passou 2 anos, a gente ainda estava mascarado. Foi no dia 8 de abril de 22 que a máscara foi liberada. Depois voltou, depois saiu. Brincaram demais com a gente. Mas o fato é que a gente está aqui agora olhando para o rosto um do outro, sabendo qual é a reação um do outro, sabendo qual é a necessidade um do outro. Aqueles que a gente convive há mais tempo, a gente sabe pelo olhar se está bem, se não está. Um gesto já diz muita coisa. A gente vai se conhecendo, a gente vai tendo essa comunhão. Por que deixar de ter? Por que ficar em casa? Por que ficar nessa tela fria? Interessante, né? Para muitos crentes, só tinha Covid, só tem dengue, só tem síndrome gripal na igreja. Porque eles frequentam bancos, supermercados, shopping, vão trabalhar. Por que não vem para cá? Cadê aquela sua oração de 4 anos atrás? Eu quero que tudo volte ao normal. Voltou. Então não negligencie a comunhão dos santos. A 5ª e última exortação, ele diz: segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Significa que todos os crentes devem, por todos os meios possíveis, esforçar-se em congregar a igreja em toda parte. É sob essa condição que nós somos chamados pelo Senhor, para que todos procurem trazer outros, esforçando-se por guiar os que se desviaram de volta ao caminho, estendendo as mãos aos caídos e ganhando também os de fora. É para isso que a gente está aqui. Tudo isso aqui é adoração ao Senhor, viu? A gente adora ao Senhor quando a gente procura trazer outras pessoas.
Mas pastor, eu já chamei tantas vezes aquele meu colega de trabalho, ele nunca vem. Chame de novo. Vai que ele vem. Não é obrigado que ele venha. Pode ser que você chame a vida toda e ele não venha. Quem está perdendo com isso? Ele. Está perdendo o prazer de estar aqui. Está perdendo o prazer de conhecer o Senhor. Mas você está fazendo a sua parte. Chame. Nós estamos aqui, meus irmãos, para adorar a Deus, também nos esforçando para guiar os que se desviaram de volta ao caminho. Ao invés de criticar aquele irmão que deixou de vir para a igreja e que hoje está lá no mundão, dizendo, Pia, deixou de ir para a igreja, agora está aí, se juntando com os incircuncisos. Usa a boca para abençoar. Você sabe onde ele mora? Vai lá, conversa com ele. Tem o telefone dele? Liga, é de graça. Pode ligar pelo Zap, não problema não. Tem o Instagram dele? Manda uma mensagem. Manda um versículo bíblico. Coloca lá uma frasezinha assim, estou te esperando. Tua família está te esperando de volta. Deus está de braços abertos para te receber. Sei lá, fala. Não seja negligente. Você foi chamado para isso. Se desviou, ok. Mas está morto? Não. Tem quanto a vida, a esperança que ele volte. A gente não sabe o plano de Deus. Ninguém tem eleito na testa. A gente tem que pregar. É para isso que serve a nossa pregação. Para que pessoas se dobrem diante de Deus. Não interessa se é a primeira ou se é a 10ª vez. O importante é que termine seus dias crendo na pessoa de Cristo. Nós precisamos estender as mãos aos caídos e ganhar os de fora. Porque o dia se aproxima, é o dia do Senhor, que vem como ladrão, como 2 Pedro 3,10 diz. Os céus vão desaparecer como um grande estrondo, os elementos vão ser desfeitos pelo calor, a terra, tudo o que há nela será desnudada. E depois desse dia, você não vai poder pregar. Depois desse dia você não vai atrás mais dos desviados. Depois desse dia você não vai atrás mais da igreja para tentar se consertar novamente. Nós temos que aproveitar o hoje. Nós somos chamados a congregar hoje. Somos chamados a encorajar uns aos outros hoje. Somos chamados a trazer os desvalidos, estender a mão aos cansados hoje. Não deixe para amanhã. Pregue, ajude, encoraje, incentive, venha. Finalmente, 4 colocações. Uma vez que o sacrifício de Cristo foi definitivo e os nossos pecados foram perdoados, nós devemos ter confiança de nos aproximar do Pai. Entenda isso. Eu espero que você saia daqui hoje entendendo isso. Segundo, a comunicação pode ser feita diretamente com o nosso Senhor, sem mediadores humanos como eram os sacerdotes. Porque assim como o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, dando acesso ao Santo dos Santos, o corpo de Cristo foi dilacerado para nos garantir caminho livre para Deus. Ore. Ore a Deus. Em nome de Jesus. Você será ouvido. E segundo a soberana vontade dEle, também será atendido. 3, ao nos aproximarmos de Deus, entre outras coisas, precisamos ter corações sinceros e plena convicção de fé. Ele sabe quem nós somos. Então não coloca uma máscara. Não tapa o sol com a peneira. Com Deus é papo reto. Eu estou assim, eu sou assim, e o Senhor sabe. E eu sei que o Senhor também sabe como me consertar. Como fazer o que eu preciso. E convicção de fé, não é eu estou entregando a Deus, mas estou preocupado. Não é eu já entreguei nas mãos de Deus, mas o coração está pesado. Não, eu entreguei nas mãos de Deus e descansei. E não é da boca para fora não. Tem que ser isso mesmo.
Eu entrego nas mãos de Deus e descanso, porque eu sei que Ele tem o poder. E não percamos a oportunidade de participar da adoração pública e de incentivar outros a vir ao templo, celebrar conosco pelo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, mas também pelo que Ele faz todos os dias nas nossas vidas, cuidando dos mínimos detalhes, de modo que nós não tenhamos outra palavra nos nossos lábios senão: louvado e glorificado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?